Olá, hoje eu quero começar com uma palavra de encorajamento. Já estamos em nosso sexto episódio, onde vamos estudar o capítulo 8 de Zacarias. E eu sei que no passar de uma semana, a nossa mente começa a trabalhar contra nós. Eu estava ouvindo hoje pela manhã uma canção que diz: na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. Nosso desejo muitas vezes é fazer qualquer outra coisa, é nos perder nas redes sociais, é estar deitado, estar fazendo qualquer outra coisa que não seja nos dedicando a Deus, porque o nosso corpo ele é regido pelo pecado. E sim, disciplina exige algum esforço da nossa parte. Então não permita que qualquer coisa te distraia dos seus objetivos, do seu aprendizado. Foca no bem que esse momento faz para você, para sua alma. Uma dica importante, se você tem feito devocional ao amanhecer, não se permita pegar no celular para acessar qualquer rede social antes desse momento, porque isso já faz com que a nossa mente perca o foco. Então é uma dica muito importante. Acorda, faz o seu higiene pessoal. Se você gosta de se alimentar logo pela manhã, se alimente. Já se concentre no devocional. Não permita que a sua mente, antes desse momento, divague para qualquer outra coisa. Isso vai ser importante para que você consiga manter essa disciplina. Monte uma rotina que você cumpra todos os dias para que você chegue nesse devocional motivado a aprender comigo, motivado a aprender. Então vamos lá? Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 8 de Zacarias. Eu tenho usado esta Bíblia de estudo esquematizada. Foi a partir do momento em que eu encontrei essa Bíblia que ela tem a leitura e ela tem uma explicação capítulo a capítulo. E essa explicação que clareava a minha mente nos momentos de devocional foi o que me fez me apaixonar pela Bíblia. O estudar com calma, entender exatamente o que cada capítulo dizia, foi o que me motivou. Você deve encontrar a sua maneira de se apaixonar por esse momento de devocional. Essa foi a minha maneira. E aí eu faço assim todos os dias. Leio o capítulo, leio a explicação do capítulo e depois eu anoto com as minhas próprias palavras o que eu entendi e a gente lê para resumir tudo o que a gente estudou nesse dia. Sião restaurada. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nela brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso ao restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvi estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam gado. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o teu próximo. Mas agora não serei para o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênçãos. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Como pensei fazer-vos mal?
Quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações e pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Muito lindo esse capítulo. Bem diferente dos outros. Esse está mais simples no entendimento. Vou pegar minha canetinha, que eu gosto de fazer umas anotações. Vamos ver as explicações que nós temos dele. Bom, ele começa aqui, na explicação ele começou já do versículo 3. Mas eu acho interessante aqui, já no versículo 2, porque ele diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Deus tem ciúme de mim, né? Como diz a canção. Bênçãos, aí a explicação agora do 3 ao 23, ele diz assim, a explicação da Bíblia. Bênçãos a todos. Por que Deus derrama bênçãos sobre o seu povo com tal liberdade? Achamos difícil acreditar em passagens como essas que dizem o que dizem. Aqui, Zacarias repetiu parte do contrato da aliança entregue para Israel, que diz respeito à bênção, lá em Levítico 26, colocando diante do público a figura ideal do Estado abençoado, em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Qual é a mensagem? Apoderar-se dessas bênçãos maravilhosas pela obediência fiel. Israel apoderou-se dessas bênçãos? Quase nunca. No entanto, Deus tinha um plano para abençoar não somente Israel, mas também as nações. Então, se Deus antes tinha amaldiçoado o solo, os animais, agora, nesses versículos, Deus remove essas maldições, posto que eles obedeçam a Deus. No 8, do 20 ao 22, ele diz assim: A visão anterior da cidade expandida, repleta de estrangeiros que se uniram ao Senhor, agora reaparece. A transformação do jejum em festividade, no 8:19, testificou que o grande Deus vivia em Jerusalém. A hostilidade entre as nações foi substituída pela decisão em conjunto de buscar o Senhor no seu templo. Este estado de interesse cumpriu a intenção original de Deus de que os descendentes de Abraão deveriam ser uma bênção para as nações. Todo esse capítulo também remete lá à bênção entregue a Abraão. Bom, gente, essa foi a explicação da Bíblia, mas eu gosto quando ela separa, né, o capítulo para a gente entender cada seção do capítulo. Como nessa explicação ele não deu muitas, ele fez um resumão do capítulo, não deu essa explicação seção a seção, eu vou buscar aqui na internet essa explicação seção a seção para a gente ter ela mais mastigadinha. E aí, até para dar um contexto novamente para vocês, para quem alguém está pegando hoje pela primeira vez, é o contexto rápido do livro de Zacarias. O profeta foi levado depois do exílio na Babilônia, quando o povo voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. Eles estavam desanimados, inseguros, vivendo ruínas externas e internas.
Então a cidade estava em ruína, as pessoas estavam em ruínas, ainda estavam entendendo a situação, e é nesse contexto que vem o profeta Zacarias para animar esse povo, para mostrar o porquê deles estarem nessa situação. E a explicação diz assim: do versículo 1 ao versículo 3, Deus declara que está zeloso por Sião e que voltará a habitar em Jerusalém. Isso revela que Deus tem um coração restaurador. Ele quer restaurar a identidade desse povo. É lindo, né? Saber que a nossa identidade pode ser restaurada em Deus. E aí no versículo 4 aqui, tem um versículo que me chamou muita atenção, que é quando ele diz que os velhos, as velhas, vão andar pela praça e as crianças vão tomar conta das praças. E é isso que ele destaca aqui entre o versículo 4 e o 8. Velhos sentados na praça e crianças brincando na rua. Isso fala de segurança, de longevidade, de paz social, de vida normal sendo restaurada em Jerusalém. Gente, cria essa imagem na mente, que coisa linda, você voltando do exílio, de tantos anos ali de escravidão, e agora a vida começando a voltar ao normal. Isso traz esperança para nós de que aconteça o que acontecer, Deus está ali, Ele pode restaurar qualquer situação. E agora, entre os versículos 9 e 13, ele diz assim: aqui o tom da mensagem muda para encorajamento. Fortaleçam as mãos. A gente estudou que é um povo que estava perdido, que estava em ruínas, né? Então, vem sempre, em quase todos os profetas aqui que eu fui lendo, vem essa palavra de sejam fortes, fortaleçam. E aí ele diz assim: antes não havia prosperidade, havia muito conflito e o povo não tinha paz. E agora Deus diz que a semente prosperará, que a vide dará fruto, que os céus darão orvalho. É como se Deus dissesse: vocês viveram consequências do seu pecado, mas agora eu estou mudando o cenário. Aí do 14 ao 17, ele diz aqui que existe uma condição moral da restauração. Deus diz que decidiu fazer o bem, mas o povo precisa falar a verdade, julgar com justiça, não planejar o mal, não amar o falso juramento. Deveria haver não só uma restauração física da cidade, do templo, mas uma restauração espiritual. Agora, os versículos 18 e 19, ele diz que o jejum vira festa. O que antes era memória de dor se tornaria celebração. Então, esse jejum ele era feito para lembrar a tristeza que eles viviam no exílio. E agora Deus diz que essas festas se tornariam em celebração, porque agora não seria mais lembrança do exílio, mas lembrança da libertação que eles tiveram. Mas, novamente, há uma condição: amem a verdade e a paz. Então, a gente deve fazer a nossa parte de nos aproximar de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos. E no versículo 20 ao 23, ele diz assim: o capítulo termina olhando para o futuro. Povos e nações buscariam Jerusalém para buscar o Senhor. 10 homens pegarão na orla da veste. Esse é um versículo aqui que me chamou bem a atenção também. O versículo 23, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso aponta para algo maior que o retorno do exílio. Muitos cristãos veem aqui um prenúncio messiânico que se cumpre em Jesus Cristo, quando as nações passam a buscar o Deus de Israel por meio dele. Acho que sim, pode estar falando dos judeus daquela época, que seriam uma referência, né, de Deus na terra, onde as pessoas poderiam, através deles, conhecerem a Deus, mas também esse ar messiânico de que este judeu seja Jesus, que a partir dele todas as nações podem buscar a Deus. Então, gente, agora eu vou fazer minhas anotações aqui, daqui a pouco eu volto.
então a leitura do que eu anotei. Zacarias capítulo 8. O capítulo começa falando do cuidado especial de Deus para com o seu povo. Deus promete restauração física, paz e prosperidade. As bênçãos prometidas a Abraão acompanhariam a nação que saía de um tempo de maldição provocada pela sua própria infidelidade. Mas aquela antes chamada infiel será chamada de fiel. E isso indica restauração espiritual. E essa é, na verdade, uma condição para que a bênção da presença de Deus aconteça. O povo deve obedecer à vontade santa de Deus. O profeta traz da parte de Deus uma mensagem de encorajamento. Fortaleçam as mãos para edificar o templo. Se Deus confia uma obra a nós, isso aqui é uma anotação pessoal. Se Deus confia uma obra a nós, Ele nos dará condições para cumprir. E, mais uma vez, vemos a expansão do alcance de Israel chegando a outras nações e levando bênçãos até ela. A principal bênção é a redenção em Cristo. E esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que todos tenham entendido bem o capítulo, que essa mensagem de amor de Deus por nós, mas também da justiça de Deus, fale, ecoe em nossos corações durante todo o nosso dia. Agora vamos às nossas orações. Tenham um ótimo dia.